Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 16 de janeiro. Sim, o nosso domingo de Clash Bet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar que iniciou desde a criação desse canal, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui nos nossos jogos, grande lista aí para este domingão. Vamos iniciar pela Supercopa da Espanha, grande final aí entre Real Madrid e Atlético de Bilbao, com início às 15h30. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 3 confrontos aí, o Real Madrid vem de vitória em cima do Bilbao, foi a primeira equipe a marcar em 5 dos 6. E a equipe do Bilbao sofreu gol em 6 oportunidades. Em duelos individuais, o Real Madrid vem de 3 vitórias, sofreu gol aí em 5 jogos. Em 4 dos 5 saiu mais de 2,5 gol. E também saiu ambas as equipes marcam. Lembrando que o Real Madrid foi a primeira equipe a marcar em 8 dos 10 jogos disputados. Já a equipe do Bilbao vem sem derrotas aí a 4 partidas e em 4 das 5 saiu menos que 5 cartões. Ou seja, a equipe do Real Madrid teve o Barcelona na fase anterior, jogaço. O Real Madrid até não jogou muito, mas conseguiu surpreender e vencer o Barcelona com um placar de 3-2. O Barcelona tentou dificultar a vida do poderoso Real Madrid, mas não conseguiu. O Real Madrid que passou de fase. Para esse confronto, o Real Madrid é o favorito, é uma equipe que joga melhor, vai jogar em casa com o apoio da sua torcida. Claro, o Real Madrid é uma equipe superior, sendo que a equipe do Bilbao é uma equipe que costuma dificultar a vida dos seus adversários. Então, vale tomar cuidado, entre aspas. Em minha opinião, o Real Madrid vence essa partida e vamos acreditar vitória do Real Madrid. Se você quer com segurança, Real Madrid com empate anula e a minha probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para Inglaterra Premier League, o jogo do Liverpool versus Brentford. Início às 11 da manhã. A equipe do Liverpool na classificação é o terceiro colocado atualmente, em 20 jogos disputados, tem 42 pontos, 52 gols marcados e 18 gols sofridos. É o segundo melhor ataque da competição. Enfrenta a equipe do Brentford, que se encontra na 13ª colocação, em 20 jogos, 23 pontos conquistados, 24 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 6. Em duelos dos mandantes, a equipe do Liverpool é o quarto colocado, em 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, conseguiu 22 gols e sofreu 6 gols, e conseguiu 21 pontos. É uma equipe que joga bem em seus domínios, tanto é que não perdeu ainda. E o Brentford, como visitante, vem aí em 10 jogos de 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcou 12 e sofreu 18 em 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Liverpool vem sem derrota a 3 jogos. Em 5 dos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols, saiu ambas as equipes marcam e foi a primeira equipe a sofrer o gol. E saiu menos que 5 cartões em 5 jogos. Já a equipe do Brentford sofreu gol em 9 jogos, foi a primeira equipe a sofrer em 8 dos 9, em 7 saiu menos que 5 cartões e 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. É o seguinte, a equipe do Liverpool é favorita nessa partida. No último confronto entre eles, se não me falha a memória, acabou tecnicamente empatado
acabou tecnicamente empatado em 3-3. O Liverpool em casa é uma equipe fortíssima. Só para vocês terem uma noção, o Liverpool não perde em casa desde o dia 10 de abril de 2021. É uma equipe que costuma ser muito forte atuando em seus domínios. E a equipe do Brentford é uma equipe aí que não consegue atuar com superioridade fora dos seus domínios. O Liverpool tem o melhor ataque da competição, tem uma das melhores defesas da competição, joga bem em seus domínios, então não vejo problemas a não ser cravar aqui uma vitória da equipe do Liverpool, mas claro, sempre você quer aquela linha de over goals, se for possível, então vamos acreditar aí também no jogo de over 2,5 e a minha probabilidade 3-1 casa. Continuando, vamos agora para a equipe do West Ham versus Leeds United. Início aí às 11 da manhã também. A equipe do West Ham vem em quarto colocado em 21 jogos, 37 pontos conquistados, 39 gols marcados, 27 gols sofridos. Está aí 5 pontos de desvantagem do Liverpool. E a equipe do Leeds United, 16º colocado em 19 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 21 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do West Ham é o 7º colocado no ranking em 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 15 gols sofridos, conseguiu 17 pontos. E como visitante, o Leeds United em 9 jogos, 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas, marcou 8, sofreu 21, conseguiu 6 pontos. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. E a equipe do West Ham aí vem de 4 vitórias diante do Leeds United, vem sem derrotas a 6 partidas e sofreu gol em 6 jogos. Em duelos individuais, a equipe do West Ham vem de 4 vitórias, venceu o primeiro tempo em 4 dos 5 jogos, em 8 de 9 jogos saiu menos que 5 cartões e em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios. Lembrando que o Leeds United sofreu gol em 6 jogos, em 5 dos 6 saiu mais de 2,5 gols, saiu menos que 5 cartões em 4 de 5 e menos que 11 escanteios em 5 dos 6 jogos que esteve à sua disposição. A equipe do West Ham é uma equipe que tem um bom ataque ofensivo, tanto é que marcou 39 gols, nem à toa que conseguiu 37 pontos na tabela. E pega uma equipe frágil tecnicamente, a equipe do Leeds United como visitante não é uma equipe boa, vem na 17ª colocação, conseguiu apenas uma vitória, tem uma das piores defesas da competição. Por esse retrospecto, vamos acreditar numa vitória do West Ham e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para Espanha La Liga, o jogo do Elche versus Villarreal, com início às 10 da manhã. Na classificação, o Villarreal é o 8º colocado em 20 jogos, 29 pontos conquistados, 33 gols marcados, 22 gols sofridos. Pega a equipe do Elche, que vem em 16º colocado em 20 jogos, 19 pontos conquistados, 20 gols marcados, 28 gols sofridos. No duelo dos mandantes, a equipe do Elche é o 16º colocado em 9 jogos disputados. Conseguiu 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Em duelo dos visitantes, o Villarreal, em 9 jogos, conseguiu 1 vitória, 5 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 9 gols sofridos, 8 pontos conquistados, 13º colocado no ranking. Ou seja, é uma equipe que não atua bem como visitante, conseguiu apenas 1 vitória, o Villarreal, e o Elche como mandante da mesma forma. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 dos 7, saiu ambas as equipes marcam e 5 cartões, abaixo de 5 cartões. E também saiu mais que 10,5 escanteio em 6 dos 8 jogos. E o Villarreal vem sem derrota 5 partidas, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos 5. Em duelos individuais, o Elche vem sem derrotas a 3 jogos. Em 5 dos 7 saiu mais que 2,5 gols e ambas as equipes marcaram. E mais de 4,5 cartões em 6 das 7 oportunidades e menos que 11 escanteio em 8 dos 9 jogos. O Villarreal é uma equipe que vem saindo mais de 2,5 gols em 6 dos 6 jogos. Ambas as equipes marcaram em 5 dos 6. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E saiu menos que 5 cartões em 8 de 10 jogos.
e também saiu menos que 11 escanteio em 5 de 6 jogos. Ou seja, é um duelo aí que o Villarreal é o favorito, continua sendo favorito, mesmo conseguindo apenas uma vitória como visitante, enfrenta a equipe do Elche aí, que conseguiu apenas 2 vitórias atuando como mandante. Agora, vejo uma boa oportunidade para a linha de gols, já que o Villarreal marcou 33 gols, sofreu 22, e enfrenta a equipe do Elche, que sofre e marca gols. Então, pelo retrospecto recente dessas equipes, mostra bastante aí ser um jogo over. Então vamos acreditar nesse jogo over. Vamos para a linha de gols. Over 1,5 e a minha probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora para Itália Série A. O jogo da Roma versus Cagliari, com início às 14 horas. A equipe da Roma na classificação é o sexto colocado em 21 jogos, 32 gols, 31 pontos conquistados, 35 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Cagliari, que é a 18ª colocação, em 21 jogos disputados, 16 pontos conquistados, 21 gols marcados e 42 gols sofridos. É uma equipe que sofreu o dobro de gol marcado. Nos últimos duelos no ranking dos mandantes, a equipe da Roma em 11 jogos, 20 pontos conquistados, 16 gols marcados, 12 gols sofridos, conseguiu 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Enfrenta o Cagliari, que vem no ranking dos visitantes em último colocado, 20º colocado, conseguiu aí em 10 jogos apenas 6 pontos, uma única vitória, 3 empates e 6 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 5 saiu mais que 2,5 gols, e ambas as equipes marcaram em 6 deles. A Roma sofreu em 6 oportunidades e o Cagliari sofreu em 15. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos 6, o Cagliari. Em duelos individuais, a Roma vem sem vitórias a 3 partidas, sofreu gol em 4 delas, saiu mais que 2,5 gols em 5 das 7 disputadas, e ambas as equipes marcaram em 5 das 6. Foi a primeira equipe a marcar também em 5 de 6 jogos disputados. O Cagliari sofreu gol em 7 oportunidades, saiu mais que 2,5 gols em 5 dos 6 jogos disputados. Em 6 dos 7 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo em 5 de 7 jogos e saiu menos que 11 escanteio em 6 dos 7 jogos disputados. A Roma é uma equipe que atua bem em seus domínios, tanto é que é o sexto colocado no ranking. Tem um bom ataque, marcou 35 vezes. Claro que não tem uma defesa compacta, que sofreu aí 28 gols. Mas enfrenta uma equipe do Cagliari que está lá na zona da Angola, conseguiu apenas 16 pontos, é o último colocado no ranking dos visitantes, não atua bem. Então, por esse retrospecto, vamos acreditar aí numa vitória da Roma e a probabilidade 2-0 casa. Diante desse retrospecto, vamos acreditar no jogo de ambas as equipes marcam. E a segunda opção de probabilidade, vamos acreditar aí na Internacional com empate. E a minha probabilidade 2-1 casa. Vamos para a França Liga 1, o jogo do Mônaco versus Clermont, início às 11 da manhã. Na classificação, a equipe do Mônaco em 20 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 29 gols marcados, 23 gols sofridos, e frente à equipe do Clermont, que vem na 15ª colocação. Em 19 jogos disputados, conseguiu 18 pontos, marcou 20, sofreu 32, e atuando como mandante, o Mônaco em 10 jogos, 18 pontos conquistados, 19 gols marcados, 11 gols sofridos, conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enfrenta uma equipe do Clermont que não joga bem como visitante, tanto é que em 10 jogos apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, marcou 10, sofreu 21 e 8 pontos conquistados. Em duelos frente a frente, ou seja, nos últimos confrontos, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, o Mônaco vem de 3 vitórias diante do Clermont e o Clermont sofreu gol em 3 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Mônaco vem sem derrotas a 4 partidas. Em 8 das 9 saiu menos que 5 cartões. E 8 de 10 saiu menos que 11 escanteios. O Clermont vem aí em 4 dos 5 jogos. Saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteios em 6 dos 7 jogos. É um duelo interessante.
na classificação, a equipe do Mônaco, caso consiga a vitória, pode entrar no G4 aí, pode permanecer aqui na quarta colocação, caso aconteça com os tropeços de alguns adversários. Por quê? Só para vocês terem uma noção, vamos recolocar aqui, só para vocês terem uma noção, a equipe do Mônaco está atrás do Lens, do Montpellier e do Rennes. Lembrando que Rennes e Montpellier têm 31 pontos e o Lens tem 30 pontos. Caso o Mônaco consiga uma vitória, ele pode chegar a 33 pontos e ultrapassa essas equipes. Então, vamos acreditar aí numa vitória da equipe do Mônaco e a minha probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Primeira Liga de Portugal, o jogo do Vizela vs Sporting, com início às 15 horas. A equipe do Vizela vem na 13ª colocação, em 17 jogos disputados, 16 pontos conquistados, 16 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Sporting, que em 17 jogos é o segundo colocado, 44 pontos conquistados, 32 gols marcados, 10 gols sofridos, ou seja, tem a melhor defesa da competição, a equipe do Sport de Portugal. E no duelo dos mandantes, a equipe do Vizela é o 11º colocado em 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 11 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sport de Portugal, em 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 16, sofreu 7, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Vizela, em 4 dos 5, saiu menos que 3 gols, saiu mais que 4,5 cartões em 5 jogos, e o Sporting vem aí, em 5 de 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols, foi a primeira equipe a marcar em 5 dos 7, saiu mais que 4,5 cartões em 5 dos 6 jogos, e saiu menos que 11 escanteios em 6 dos 8 jogos disputados. Ou seja, é um duelo que a equipe do Sporting precisa vencer, tem 44 pontos, tem apenas uma vitória em todo o campeonato e segue a equipe do Porto, que tem 47 pontos aí, que ainda não perdeu na competição, então 3 pontos de desvantagem que afasta Porto e Sporting. É um duelo que vamos acreditar aí nesse back Sporting, o Sporting precisa vencer. Agora, analisando a linha de gols, claro que sempre tem uma oportunidade para a linha de gols. Seria viável sim pegar um over 1,5, mas ficamos de momento nesse back Sporting e a minha probabilidade 2-0 fora. E agora vamos para a Holanda, Eredivisie, o jogo do FC Utrecht versus Ajax, com início às 8h15. Na classificação, a equipe do Utrecht vem aí na 7ª colocação, em 18 jogos disputados, conseguiu 29 pontos, 33 gols marcados, 23 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. Enfrenta a equipe do Ajax, que é o segundo colocado, em 18 jogos disputados, 42 pontos conquistados, 56 gols marcados, ou seja, tem o melhor ataque da competição, e 4 gols sofridos, a melhor defesa disparadamente. Atuando em casa, a equipe do Jong Utrecht, em 9 jogos, 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 23 gols marcados, 7 gols sofridos, 21 pontos conquistados. É uma equipe que joga bem atuando em casa, essa equipe da casa. Já o Ajax, como visitante, em 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 18 gols marcados, 1 gol sofrido, conseguiu 20 pontos. É a melhor equipe atuando fora dos seus domínios, essa equipe do Ajax. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos 7 saiu menos que 5 cartões e o Ajax sofreu gol em 3 oportunidades. Lembrando que o Ajax vem sem vitórias há 5 partidas, sofreu gol em 3, ambas as equipes marcaram em 4 dos 5 jogos e saiu menos que 5 cartões em 7 dos 8 jogos e menos que 10,5 escanteio em 5 dos 10 jogos disputados. O Ajax vem de 3 vitórias, vem sem sofrer gols a 3 oportunidades, saiu mais que 2,5 gols em 5 das 6 oportunidades, foi a primeira equipe a marcar em 6 das 7, e venceu o primeiro tempo também em 6 das 7 oportunidades, e em 9 de 10 jogos saiu menos que 5 escanteio. Então, a equipe do Ajax é uma equipe que joga muito bem aí como visitante, vem numa temporada incrível, não perde fora de casa. Desde março de 2021,
e pega a equipe do Young Dresden, que também joga bem, atuando em casa. A última derrota do Dresden no seus domínios foi no dia 7 de agosto de 2021, mas enfrenta o líder do campeonato, uma equipe que tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa indiscutivelmente. Claro que não vamos acreditar aqui numa linha de gols, sim, é possível sim, é um jogo over, que a equipe do Ajax tem o melhor ataque e a melhor defesa, mas ficamos aí nessa boa odd, vitória da equipe do Ajax e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para o jogo da Copa do Rei da Espanha, apesar que esse jogo aí é só para mostrar para vocês que é possível acontecer uma zebrinha, apesar que o canal não é focado em zebra, vamos só dar uma analisada por cima e deixar nossa opinião. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Baleares em 5 dos 7 saiu mais que 2.5 gols. O Valência sofreu gol em 7 oportunidades, mais de 2.5 gols em 5 dos 8. Ambas as equipes marcaram em 7 oportunidades e em 7 oportunidades também saiu mais que 4.5 cartões e menos que 11 escanteios em 5 dos 8 jogos. Ou seja, analisando por cima, a equipe do Valência é uma equipe que tem um elenco mais qualificado, vem marcando gols em quase todas as partidas, e enfrenta uma equipe aí que vem menos qualificada, mas também vem marcando gols. Acreditamos aí que é uma partida over. Se for para deixar uma opção aqui, deixamos o jogo de over 1,5. Agora é possível, é provável sim acontecer uma zebrinha aqui, ou mini zebra, um caso com empate. O Baleares pode surpreender aí essa equipe do Valência. Então pode ser um jogo para o 2-1 jogo aí. Então, tropa, essas são as dicas. Vamos deixar agora aqui os nossos bilhetes prontos para a galera. Lembrando que no último vídeo aí, na sexta-feira, dia 14 de janeiro, deixamos um bilhete pronto lá. Foi o Besiktas para vencer e o Borussia Dortmund. E foi vencedor o nosso bilhete, mais uma vez. O nosso canal, grande índice de acerto disparadamente. Então, vamos deixar aqui para este domingão. Vamos deixar aqui Real Madrid com empate anula. Vamos deixar Real Madrid com empate anula. Vamos deixar Internacional com empate. E vamos deixar Sporting para vencer. Tá show? Grande triplo aí. E outra boa opção que podemos deixar seria vitória do Ajax. Vitória do Ajax e vitória da equipe do Mônaco. Nosso segundo bilhete pronto. Então é isso aí, tropa. Até a próxima. Partiu, tropa!